Olá, amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição do seu programa Síntese, a reprise dos momentos principais dos julgamentos das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, que você acompanhou durante a semana ao vivo, direto do plenário. Karina, hoje nós vamos rever os destaques das sessões, especificamente dos dias 17 e 18 de novembro deste ano de 2010, quarta e quinta-feira. E parece que uma característica, um perfil desse nosso programa de hoje é a grande quantidade de assuntos navegando por diversos ramos do direito. É isso mesmo? É isso mesmo, Carlos. Nós tivemos assuntos envolvendo direito tributário, direito trabalhista, penal, que foram as extradições. Nós tivemos 3 extradições julgadas na quinta-feira e também direito administrativo. Então, nós temos aí uma gama de assuntos dentro do ordenamento jurídico que pode trazer um enriquecimento muito grande, principalmente, né, para os acadêmicos de direito. Teve até direito à extradição sui generis, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Fazendo um pouco de suspense, como sempre, daqui a pouquinho a gente vai aprofundar mais esse determinado tipo de... O que é uma extradição sui generis com uma característica própria, além daquelas que normalmente já são elencadas no plenário do Supremo? Primeiro, vamos aos destaques da sessão plenária da quarta-feira, dia 17 de novembro, começando com o recurso extraordinário 580.871. Relator, ministro Gilmar Mendes. INSS versus Amélia Thier Fujita de Araújo. Aqui um recurso contra um acórdão, uma decisão colegiada do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou indevido um desconto de 5% para a pensão mensal dos servidores públicos inativos do município, servidores públicos inativos municipais. Este desconto foi instituído pela Lei Municipal número 10.828, uma lei de 1990. Karina, há uma série de dados que incidem neste caso a partir exatamente deste diploma legal, dessa lei municipal, e que tem uma relação com uma emenda constitucional. Como é esse quadro? Do que se trata isso? Primeiro, antes de tudo, para a gente entender direitinho, inativo é o servidor público aposentado. Então, nós estamos falando daquela pessoa que já não exerce mais a atividade no serviço público. Muito bem, a lei de São Paulo, de 1990, previa essa cobrança no valor de 5% de contribuição a título de remuneração para o órgão da Seguridade Social. No entanto, com a emenda constitucional número 20, promulgada em 1998, 8 anos, portanto, após essa lei municipal, que legislava sobre a possibilidade de cobrança desse percentual sobre a pensão destes servidores aposentados, a emenda constitucional vedou qualquer tipo de taxação nesse sentido. Então, já não se podia mais cobrar, a título de seguridade social, qualquer percentual sobre os proventos recebidos pelos servidores públicos civis inativos. E essa proibição, ela se prolongou no tempo até a promulgação da emenda constitucional número 41 de 2003, que aí sim voltou a prever, a emenda constitucional fez com que a Constituição Federal voltasse a prever a possibilidade de cobrança dessas contribuições. E aí, o que é que nós tivemos nesse caso? Ministro Gilmar Mendes, relator do processo, acompanhado pelos demais ministros da Corte na sessão de quarta-feira, entendeu que o município deveria devolver aquelas contribuições cobradas dentro deste período. Então, entre a emenda constitucional número 20 de 98 e a promulgação da emenda constitucional 41 de 2003, sob pena de se ter arguído um possível enriquecimento ilícito. Vamos, portanto, ao voto do relator, ministro Gilmar Mendes. É de notar-se que a devolução de parcelas indevidamente recolhidas deverá ser processada perante o juízo competente para execução, afetando a matéria a esta Corte. É o que está previsto nos seguintes julgados. Eu cito vários também da relatoria do ministro Maurício Correia, ministro Eros Grau, e assim por diante. No que concerne ao procedimento aplicado aos casos em que já existe jurisprudência pacificada, o plenário desta Corte, no julgamento do RE, questão de ordem 580-108 da relatoria da ministra Ellen Grace, sessão de 11/6/2008, entendeu que as matérias já sucessivamente enfrentadas por este tribunal podem ser trazidas em questão de ordem, a fim de que se afirme de forma objetiva e para cada uma a aplicabilidade do regime de repercussão geral, sempre que presente a relevância sobre os aspectos legais. Dessa forma, o Tribunal definiu um mecanismo próprio que permite aos tribunais, turmas recursais e de uniformização a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral, como a retratação das decisões em contrariedade com a jurisprudência
desta Corte e a declaração de prejuízo dos recursos que atacam decisões conformes, na forma do artigo 543-B. Assim, a presente questão de ordem visa reafirmar a jurisprudência pacificada neste tribunal, segundo a qual é devida a devolução aos pensionistas inativos perante o competente juízo de execução da contribuição previdenciária indevidamente recolhida no período referente à vigência da Emenda Constitucional 20 até a publicação da Emenda Constitucional 41 de 2003, sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito. Pelo exposto, nego o provimento ao recurso extraordinário e, em consequência, proponho que se reconheça a repercussão geral da questão aqui analisada e seja reafirmada a jurisprudência da Corte no sentido de ser necessária a devolução aos servidores civis e inativos e respectivos pensionistas da contribuição indevidamente recolhida no período referido, é como eu me manifesto no voto. E esta manifestação foi seguida, como já adiantou a Karina, por unanimidade pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o município de São Paulo tem de devolver as contribuições previdenciárias de servidores públicos inativos e pensionistas que foram, decidiu a Corte, indevidamente recolhidas no período de vigência da Emenda Constitucional 20 de 1998. Vamos para mais um destaque da semana. Recurso extraordinário 596.478, relatoria da ministra Ellen Grace. Estado de Roraima versus Maria Ivinei de Souza Lima. Uma curiosidade em relação a este processo. Todos os estados e o Distrito Federal figuram como partes interessadas nesse julgamento. Portanto, um julgamento de repercussão, né, Karina? Vamos fatiar. Já primeiro vamos resumir do que se trata este recurso extraordinário que foi apresentado contra um acórdão, como já dissemos, uma decisão colegiada, no caso da primeira turma do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Esta decisão foi no sentido de reafirmar uma jurisprudência daquela Corte para assegurar ao servidor público contratado após a Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, instituto que foi colocado como em termos constitucionais a partir de 1988, o concurso público, o pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS. Bom, então vamos começar a fatiar, Karina. Como assim? Como se dá esta situação pré e pós-Constituição de 88, pessoas contratadas, como é que é isso? O que se buscava aqui, na verdade, era que o Estado recorrente buscava não ter que arcar com o ônus de ter que pagar a verba indenizatória do FGTS para aquelas pessoas que haviam sido contratadas para prestar um serviço público à administração pública sem ter sido aprovado num concurso público e sem estar investida em um cargo público para exercer efetivamente aquele cargo. Então, o que se entendia era de que esses contratos pós-1988, em que essas pessoas contratadas sem aprovação no concurso seriam contratos tidos como nulos e, portanto, contratos nulos não poderiam produzir quaisquer efeitos trabalhistas dessa contratação decorrentes e sequer o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Essa era a alegação do Estado de Roraima e, por isso, vários interessados ingressando como a Miticuri nesse recurso extraordinário, porque a decisão tomada para este caso de Roraima vai ter a repercussão geral, como já teve a repercussão geral reconhecida, mas os reflexos dessa decisão vai afetar o Tesouro, na verdade, né, a Fazenda Pública, os gastos de todos os estados para o pagamento destes servidores. Então, há um interesse de todas as unidades da federação para saber se o FGTS é realmente devido ou não em casos de contratações nulas, por quanto não observado o chamado princípio do concurso público que nós temos no artigo 37 da própria Constituição Federal. Uma questão muito interessante, um nó a ser desatado pelos ministros, que envolve todas essas questões relacionadas aos estados e também ainda essa questão dos próprios direitos individuais das pessoas que estariam nesta situação, ter ou não direito ao FGTS. Vamos ver primeiramente trecho do voto da ministra relatora deste processo, a ministra Ellen Grace. A exigência de concurso público constitui instrumento para a concretização dos princípios da impessoalidade e da eficiência da administração pública. Para que a exigência de concurso efetivamente cumpra a função de salvaguarda do interesse público, a Constituição é clara quanto às consequências de eventual violação, punição da autoridade responsável e nulidade do ato. Essas sanções dão a exata dimensão da importância que a Constituição atribuiu ao concurso público e torna inequívoca a negativa de efeitos à investidura indevida.
A nulidade é vício que implica invalidade na origem e insanável, impedindo que o ato produza os efeitos jurídicos que normalmente lhe seriam próprios e inerentes. O ato nulo é, portanto, natimorto. O Supremo Tribunal Federal já analisou o artigo 37 da Constituição, proclamou a nulidade de pleno direito da investidura sem concurso público. Veja-se a ementa do agravo regimental no agravo de instrumento 677-753, de que foi relator o ministro Ricardo Lewandowski. Disse Sua Excelência, ambas as turmas deste tribunal assentaram o entendimento de que a nulidade do contrato de trabalho firmado com entidade da administração pública sem prévia realização de concurso público não gera efeitos trabalhistas. Resguarda-se tão somente o pagamento dos salários pelo trabalho prestado, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do Estado. O ministro Celso de Mello, em decisão monocrática, que proferiu no agravo de instrumento 743-712, destacou a existência de, aspas, entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito desta Suprema Corte que reconhece como único efeito jurídico válido, resultante do pacto celebrado, o direito à percepção do salário referente ao período efetivamente trabalhado. Fecho aspas. As opiniões sobre este caso não são até agora unânimes. O processo foi bastante debatido na sessão plenária da última quarta-feira. Karina, quais foram os pontos, a diferença de opinião que caracterizou os votos que foram apresentados até agora pelos ministros? Ministra Ellen Grace e ministra Carmen Lúcia, que davam provimento ao recurso extraordinário, entenderam que o único direito que o trabalhador contratado de forma irregular, não dentro dos ditames da própria Constituição, e tendo declarado esse seu contrato nulo, teria direito apenas ao chamado saldo de salário, ou seja, as horas efetivamente trabalhadas, e aí excluiria de toda forma o direito ao recebimento da parcela do FGTS. No entanto, o ministro Dias Toffoli abre a divergência no que foi seguido pelo ministro Aires Brito e Gilmar Mendes, a entender que, não obstante o contrato fosse declarado nulo, ele efetivamente existiu, e existindo deveria produzir efeitos, daí a entender que o FGTS deveria ser pago por conta da existência desse contrato e também como uma forma de se desestimular o poder público de efetuar essas contratações nulas fora do concurso público. Vamos ver alguns pontos do debate entre os ministros. O ministro Dias Toffoli, que foi o primeiro a votar, foi exatamente quem abriu a divergência. Vamos ver os votos, trechos dos votos na sequência. Se são indenizadas as horas de trabalho, por consequência vem o artigo 19A e diz, faz também direito ao fundo de garantia por tempo de serviço. Senão ficaria esse trabalhador numa situação de total desamparo. E volto a dizer, presume-se que foi contratado para trabalhar e prestou o serviço. Pelas razões que foram expostas brilhantemente pela ministra relatora e que estão coerentes com a jurisprudência até agora harmonizada no tribunal, e que eu acho que não apenas garante o princípio da dignidade da pessoa humana, porque aquele que trabalhou não pode ser equiparado a um trabalhador escravo, e não será, porque o trabalho, a força de trabalho que ele empregou, fica sem dano. Daí o pagamento pelo trabalho feito. Nem há o enriquecimento ilícito, nem há descumprimento dos direitos fundamentais, tanto do ser humano, quanto do ser humano na sua condição social de trabalhador. Essas são as razões rápidas que eu alinhavo, senhor presidente, para pedindo vênia e respeitando as razões que foram expostas brilhantemente pela divergência, mas eu acompanho as inteiras o voto da ministra relatora, portanto, provendo o recurso. Esse eu acho que é um daqueles casos em que talvez mereça realmente uma revisão de jurisprudência. Não estamos cometendo nenhuma heresia, porque há outros valores envolvidos aqui, a própria dignidade da pessoa humana. O FGTS é verba indenizatória. Um contrato nulo que se faz cessar pode gerar uma verba indenizatória? São nulos, mas os dias trabalhados deverão ser pagos a título de indenização. Ora, se o FGTS tem natureza indenizatória, também o FGTS deve ser pago. O
O ministro Joaquim Barbosa, logo na sequência, durante os debates, ele pediu vista do processo exatamente por causa dos pontos que têm de ser esclarecidos e que geram dúvidas envolvendo esse processo que tem uma repercussão muito grande. Aqui, o recurso extraordinário 596.478. Portanto, a expectativa para a apresentação do voto do ministro, voto vista do ministro Joaquim Barbosa neste recurso extraordinário. E, é claro, você vai acompanhar ao vivo, direto do plenário, quando a apresentação do voto vista do ministro, os votos dos demais ministros, os debates, eventualmente até alguma evolução de voto, alguma modificação. Promete bastante um debate profundo ainda na continuação, o julgamento deste recurso extraordinário. E tem muito mais ainda tem destaques da quarta-feira, dia 17 de novembro de 2010. Você vai conferir, junto também com destaques da sessão plenária do dia 18 de novembro de 2010, quinta-feira, tudo isso aqui em síntese, na TV Justiça.